Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus hoje com você. Está lá na carta escrita pelo apóstolo João, intitulada Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Literalmente, ela significa tirar o manto, descobrir aquilo que está oculto. E João recebe essa revelação quando ele está na ilha de Patmos. Era uma ilha que era uma colônia penal romana. Então, João não está lá a passeio ou a descanso. Ele está lá porque ele foi condenado e exilado pelo Império Romano. É engraçado como muitas vezes nas nossas vidas o Senhor Jesus se revela de uma forma tão íntima, tão poderosa, quando estamos em prisão, quando estamos na luta, na perseguição, no dia da dor ou no dia mau. Por isso, não despreze a sua prisão, não despreze o dia mau, não despreze a perseguição na sua vida, porque é nesse tempo que o Senhor pode se revelar para você como você nunca viu antes. E no primeiro capítulo de Apocalipse, a partir do versículo 12, João escreve assim: Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Aqui João começa a descrever a visão que ele teve de Jesus. E os cabelos eram brancos como a neve, indicando idade, indicando os anciãos que naquela época tinham cabelo branco e era um símbolo de sabedoria, de inteligência, né? E os olhos como chama de fogo, um olhar penetrante, um olhar que nos corta por dentro, nos atravessa, um olhar discernidor. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas, uma voz poderosa, estrondosa, uma voz que se faz ouvir nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus fala, todos ouvem. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Da boca de Jesus saía a espada, afiada nos 2 gumes, uma espada capaz de cortar alma e espírito. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E o seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Um rosto que brilha mais do que o sol. Você já experimentou olhar para o sol durante alguns segundos, diretamente para o sol? Nós não conseguimos ficar muito tempo olhando, porque a nossa visão fica ofuscada, começa a arder os olhos. Nós depois saímos dali vendo tudo embaralhado. Esse é o rosto de Jesus, um rosto que brilha mais do que o sol. E João continua falando. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. João teve uma visão tão gloriosa que ele caiu como morto, provavelmente ficou inconsciente. Então Jesus coloca a mão nos ombros dele e diz: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Todas as coisas se concentram em mim, porque eu sou o início e o fim de tudo. Eu sou o próprio infinito. Eu sou aquele que é, o que era e o que há de vir. Tudo existe por minha causa e tudo se concentra em mim. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Como essa palavra me impactou. O Senhor Jesus se apresenta a João
como aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Ele diz: eu estive morto, mas eu estou vivo. E estou vivo por toda a eternidade. Sou eu que tenho a chave da morte e do inferno. E hoje eu te pergunto, por que você tem andado com tanto medo de morrer ou com tanto medo de perder alguém que você ama? Se o nosso Jesus tem as chaves da morte e do inferno, se nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão dele, você não acha que a sua vida e que a vida daqueles que você ama tem muito mais valor do que um fio de cabelo? Ela está concentrada nas mãos dele. Ele tem o controle da vida e da morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, por que nós nos desgastamos tanto com medo de morrer ou com medo de perdermos alguém? Especialmente nesse tempo de pandemia. Descanse à sombra do Onipotente. Lembra do Salmo 91? Que diz que aquele que habita à sombra do Onipotente descansará? Se você habita no Senhor, você vai descansar à sombra da onipotência dele. Lembre-se, é ele que tem a chave. É ele que tem o controle da vida e da morte. E eu quero trazer essa palavra hoje para a sua vida, para que você possa descansar. Para que você possa lembrar que ele continua no controle. E que ele tem as chaves da morte e da vida. E do inferno. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e te traga conforto. Que você possa deixar todas as suas ansiedades e os seus medos nas mãos desse Jesus, que é o princípio e o fim. Em nome de Jesus. Amém.